entrevista Lívio Meirelles, o Lívio que é jornalista, radialista e entende tudo sobre o mercado literário e veio aqui hoje conversar com todo mundo que acompanha Ativo Cultural para trazer mais informações sobre o setor literário, de como funcionou, também contar um pouco da sua trajetória aí dentro desse segmento que é um dos mais populares do nosso país. Então, primeiro, antes de tudo, Lívio, muito obrigado por vir falar aqui com a gente no Ativo Cultural Entrevista. Seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, Vitor. Um abraço para você. Uma honra estar conversando com você e com o pessoal que acompanha o Ativo. Parabéns por essa excelente iniciativa, né? A gente poder não só falar do que é um evento, ou do que é uma ação cultural, ou do que é empreendedorismo cultural, mas falar com quem faz realmente também é muito importante. Esse canal é extremamente valioso e eu tenho certeza que se tornará cada vez mais um canal de referência para quem quer empreender culturalmente no país. Estou à sua disposição. Muito obrigado, Lívio. Lívio, conta para o pessoal, então, que ainda não te acompanha, que não conhece aí sua trajetória, um pouco como foi esse trajeto dentro do... Você é jornalista de formação, é isso? Sim, sim. E como é que você seguiu para o campo literário, trabalhando em diversas empresas do segmento, né, dentro do setor literário? Conta para a gente um pouco dessa trajetória, para até... Eu costumo começar por isso, porque é muito comum o produtor olhar para os diversos... A gente brinca que você olha muito para o palco do outro, né, e fica comparando com o Sim. seu bastidor. Então, Sim. assim, como que você consegue... Como foi o seu bastidor? Como você conseguiu desenvolver, né, e chegar até hoje trabalhando, agindo aí, transformando territórios dentro da literatura? Primeiro, não tem nada grátis, né? Isso é fato. O empreendedorismo e o empreendedorismo cultural no país hoje passa por um processo de profissionalização. Isso é extremamente importante ser colocado, né? Não tem mais alguém acordar se achando um empreendedor cultural. Não funciona mais, né? Minha formação inicial em jornalismo, é a minha primeira formação, só que eu desde cedo entendi que a comunicação em si ela englobava mais. Então, eu tenho pós-graduação em marketing e fiz MBA em marketing de serviços durante essa minha trajetória, para entender e, assim, basicamente a gente olha e percebe que até isso hoje, se você não continuar estudando, não funciona, né? Eu estou entrando no meu segundo MBA agora na área literária a partir de agosto, porque a gente sabe que o conteúdo precisa ser requentado, precisa ser refeito diariamente dentro da cabeça da gente, porque o mundo está em movimento constante. E a área cultural está passando por uma grande revolução que vem aí da internet, né? Vem do que a gente está fazendo agora, inclusive dialogando aí e depois colocando isso no ar para quantas centenas e milhares de pessoas, a gente nem sabe, não consegue nem mensurar. Essa revolução começa na gente também. Então, eu comecei fui jornalista e radialista durante muito tempo. O rádio foi minha primeira paixão. Os livros sempre foram a segunda. Eu passei mais de 18 anos atuando em rádio. Eu comecei no interior de São Paulo, onde eu moro atualmente. Depois desbravei o Nordeste na área de rádio e me estabeleci em Recife, Pernambuco. Lá eu me formei como jornalista, me pós-graduei em marketing. Durante esse período, eu notei que o rádio, eu vi várias revoluções acontecendo dentro do rádio e percebi que chegou um determinado momento que eu precisava virar minha carreira, dar uma guinada. E por acaso o mercado editorial estava se aquecendo, a gente estava numa conjuntura de crescimento econômico no país, né? Aquele boom há 12 anos atrás, todo mundo consumindo muito, e o mercado editorial começou a olhar para o Nordeste, e especificamente para Pernambuco, onde eu estava. E as grandes redes de livraria foram para lá. Eu fui convidado pela Rede Saraiva
para ser inicialmente um assessor de comunicação da chegada deles em Pernambuco. Eles começaram com uma loja em Recife, e eu saí do grupo 10 anos depois. Eles tinham, eu deixei 12 lojas abertas no Nordeste inteiro. Então houve um boom das redes literárias, a cultura, das redes de livraria, a cultura também foi para lá, a Nobel, as grandes subiram, né, e foram buscar um mercado onde havia demanda reprimida, né? Aqui a gente tem Sul e Sudeste, você já tem um mercado mais ou menos estabelecido, está crescendo ainda, mas lá por conta de um boom de educação, um boom de abertura de faculdades, então se criou uma demanda reprimida para leitores. Então eles foram para lá e eu assumi esse processo junto com a Saraiva, que foi interessantíssimo. Foi um mergulho no ato de entender que o livro é um produto antes de tudo. Então, isso foi muito interessante para mim. Passado esse período de 10 anos, eu já entendia bastante do mercado no Nordeste inteiro, né? Porque aí a gente abre loja, eu abri loja em Salvador, em Fortaleza, enfim, em Belém, no Rio Grande do Norte, em João Pessoa, na Paraíba. Então, a gente termina entendendo do mercado, né? Só que eu queria mais aí. Aí eu entendi o seguinte: olha, tá ótimo, eu estou aqui nesse lado do balcão, que é um lado interessante, que recebe o livro pronto como uma mercadoria que coloca para vender. Ótimo, né? Só que eu quero mais. E aí eu fui buscar o outro lado do balcão, que era o lado de quem produzia. Antes eu brinco muito, eu tenho uma frase que eu sempre dizia assim, quando eu fui para dentro de uma editora, fui ser diretor executivo de uma editora, que na Saraiva eu tinha uma dor de cabeça apenas. Qual era? Era vender o produto. Quando eu pulei o balcão, fui para o outro lado, eu ganhei várias, porque eu tinha que produzir, né, preparar, garimpar o que ia para o ar e entregar de uma maneira, um pacote muito bem entregue e bonito para que ele pudesse ser vendido. Então, isso me deu uma visão 360 graus do negócio. E também foi muito importante. Então, eu passei 3 anos e meio à frente de uma editora, então, uma editora considerada uma das melhores do Nordeste, uma editora que a gente teve grandes triunfos, conseguimos ir a Frankfurt, foi a primeira editora do Norte e Nordeste que esteve numa feira literária como a de Frankfurt, que é a maior feira de negócios de livros do mundo. E a gente teve grandes vitórias, só que aí eu entendi que até então eu estava trabalhando para os outros. E aí eu falei, bom, está na hora de eu empreender para mim, né? Buscar o meu espaço dentro do mercado, um espaço construído por mim. E aí foi quando veio o entendimento de que eu já fazia ponte desde lá da Saraiva entre autores e editoras. Muitos autores me procuravam e diziam, Lívio, olha, que editora que você indica? Eu tenho um livro infantil. Eu dizia, olha, eu conheço esse pessoal aqui, tenho esse contato, vou te ajudar. Então, eu já estava fazendo essa ação e não me colocava como agente literário, porque não tem nenhuma escola profissional de agenciamento literário no mundo. Você não vai para dentro de uma faculdade, de uma escola e ganha um diploma de agente literário. Não tem isso. Não tem, Né? né? Não tem. Isso vem da chamada experiência que você tem. Todos os agentes literários, eles normalmente vieram de dentro do mercado. Eles começaram em editoras, com cargos pequenos, e foram crescendo até chegar um momento que eles foram empreender. É o meu caso também. Então, há 3 anos e alguns meses, eu comecei a levantar a minha casa, né, que é o nome do meu negócio, que é a Casa Agenciamento Literário e Consultoria em Projetos Culturais. E aí nós nos tornamos a primeira agência literária do Nordeste, de Salvador para cima. Eu também digo essa frase assim muito quando eu vou palestrar, vou conversar, que não tem nenhum louco
fazendo isso, o único louco fui eu, de Salvador para cima, e a gente está bem feliz e contente com os resultados e com a abertura e o olhar do mercado para isso. O mercado do Nordeste literário, como do Brasil, ele está se profissionalizando em todos os sentidos, né? Então, isso passou também por um olhar do mercado do eixo sul e sudeste, onde acontece realmente, né, onde fervilham as coisas, de olhar e dizer o seguinte: pô, que bom que temos um filtro hoje do que pode ser bom, do que pode ser comercial, do que pode ser bem feito em termos de literatura no Nordeste através de uma agência que faz essa captação de projetos editoriais, de autores novos ou de autores que não são tão novos assim, mas que precisam ser apresentados de uma maneira profissional ao mercado. É isso que eu faço hoje. Maravilhoso, maravilhoso. E são alguns insights muito bacanas, né? Primeiro que é isso, né? Eu também brinco que ninguém acorda de manhã, né? Ou quando é criança, e pergunto para ela o que ela vai ser quando crescer. Ah, quero ser produtor, né? Ninguém faz. Imagina a gente literário, né? Imagina, né? É, Imagina, né? é, É nicho do nicho, né? é, é super específico e maravilhoso, porque são essas funções que acabam fazendo girar o mercado, né? Você precisa Sim, dessas pessoas que elas não são meramente intermediários. Eu acho que isso é um raciocínio muito importante para todo mundo que acompanha aqui ativo, e acho que um pouco da gente ter essa conversa é dar esse olhar. Uma coisa é o intermediário, aquele que faz só conhece um, conhece o outro, liga os pontos e acabou o trabalho. Outra coisa é você ser o protagonista dessa relação. Você sim, de fato fazer a roda girar. Você de fato saber exato. como é que negocia aquele ambiente, você fazer com que que tenha uma transformação. Como você falou, poxa, você tem um mercado em ascensão, uma economia aquecida, uma demanda reprimida, você tem um boom educacional na região. Nenhum louco vai lá e faz isso, mas é necessário. Você precisa ter essa Sim, relação. E cada vez mais, bom, a gente tem uma riqueza cultural no norte e nordeste do país e que sempre foi muito dependente de descer para São Paulo, descer para o Rio, né, sim, alguma coisa. E hoje, com a tecnologia, que é outra coisa que você colocou, que a gente consegue hoje estar conversando de locais diferentes, fazendo os acessos chegarem em qualquer lugar do mundo, você não precisa sim. mais dessa relação mais distante. Você consegue desenvolver dentro do seu território e assim ganhar muito mais repercussão. E aí, nacional, global, isso é natural que isso venha, né? Muito Exatamente. bacana. Eu E agora creio sim, só que nisso você falou também. de um momento ótimo, né? Que a gente estava ali do crescimento, do É, muito recurso, e agora a gente vive um outro momento. Como você está vendo tava, esse momento hoje, tanto pensando na questão econômica, enfim, a gente acaba esbarrando um pouco na questão política também, mas pensando sim, mais nessa nova economia que a gente está vivendo aqui, muito mais cortes, né? A gente tem sim. aí os grandes enfim, os recursos estão mais escassos, as pessoas estão tendo mais dificuldade de investimento e, ao mesmo tempo, também essa inovação tecnológica, né? Esse novo cenário, qual que é a influência dele dentro do mercado literário? Porque, me desculpa já antecipar um pouco, o que eu sei hoje é que, apesar de tudo isso, nunca se leu tanto como se lê hoje no Brasil, né? Né, vamos por partes aí para a gente não se Tá, empolgar joia? muito com isso, né? Tá bom. Olha, com relação à questão do momento atual da cultura no país, o que eu digo muito é assim, é um momento de resistência, né? É um momento de resistência, fato isso, em todos os sentidos, né? A gente tem processos que eu digo assustadores, né? Em termos, vamos colocar, em termos governamentais e culturais. É muito triste você não ter hoje. Nós estamos num momento que a gente não tem hoje um ministro da cultura, né? Isso num país do tamanho da história do Brasil, isso como é que eu posso colocar? É inadmissível, né? Eu vou abrir até um parênteses aqui. Eu li uma entrevista no Estadão de um dono de uma rede de livrarias, no qual ele coloca que não é necessário existir um Ministério da Cultura. Olha, eu firmemente coloco que ele está completamente, redondamente enganado. Né? Assim, há políticas que fazem parte da questão comercial, da questão do negócio, e há políticas que são desbravadoras para que
o processo do produto chegue até uma determinada faixa de população que precisa de um apoio que venha não só da parte educacional, mas que venha também da parte cultural. Então, eu coloco muito assim, acho que foi uma entrevista num momento ruim que o mercado editorial está passando, e você colocar que o que o Ministério da Cultura já fez pelo Brasil pode ser colocado num fichário e guardado, e vamos tocar sem isso que não é necessário, é extremamente danoso, é perigoso, inclusive, você colocar uma pessoa do porte dele, que eu não tenho problema nenhum de falar, é o Pedro Hertz, da Livraria Cultura, né, da maneira como ele colocou. Então, assim, é uma cultura de existência que nós temos que ter. O Ministério da Cultura tem que ser um ministério ativo, tem que ser um ministério que semeie cultura e semeie polos culturais em todos os lugares do Brasil. Nós temos uma demanda imensa de bibliotecas públicas. A partir desse rompimento dessa demanda, que nós vamos criar um país de leitores. Não adianta. O primeiro lugar que eu fui, tenho certeza que você foi ter contato com os livros, foi a biblioteca da sua escola, né? Além, lógico, de um processo educacional dos pais entenderem que ler para as crianças os fazem leitores no futuro. Isso é básico, né? Então, esses dois contatos, essa estante aí atrás de você denota uma importância muito grande. Quando a gente coloca uma estante dessa em casa e a gente não tem isso só como objeto decorativo, mas sim de trazer, inclusive, uma questão para dentro do seio familiar. Olha, filho, vamos ler aqui esse livro junto? Filha, vem cá. Mãe, então isso é demasiadamente importante. Mas não só. Então, o Ministério da Cultura precisa estar junto, as secretarias culturais estaduais e municipais devem estar muito presentes, ou seja, tem que ser um diálogo de todo mundo, inclusive do mercado também, porque o mercado tem responsabilidade, não adianta todo mundo fazer isso e você tem um livro com um valor uma mercadoria muito alta que você não consegue ter acesso. Também uma via de mão dupla. Então, todo mundo tem que conversar. Eu digo muito, o diálogo e as ações têm que ser muito coordenadas, como tudo que você faz na vida. Então, o que eu sinto sempre é que o mercado vai para um lado e as ações municipais, estaduais, federais de cultura vão para o outro na questão literária. Isso tem que ser melhor conversado, tem que ser muito dialogado. Senão, não funciona. Um para o norte, outro para o sul, e você tem o leitor no meio, sendo ou esticado demais, e se esticar a corda quebra, fato, ou então ele jogado, ele sem saber para onde ele ir, sem rumo, sem prumo, que é exatamente isso que a gente não quer como empreendedores culturais, não é mesmo? Não, perfeito. Você colocou também, mais uma vez, algumas questões que são muito relevantes. Eu acho também super infeliz essa entrevista, inclusive porque ela fala coisas do tipo da própria livraria, né? Que opera no negativo há anos aí, né? Então, assim, tem uma questão que, enfim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tipo, ele está falando de uma Então, realidade dele, comercial, e a gente está falando de uma preocupação de gestão pública, né? é fato, você colocou muito bem. O olhar para o seu umbigo é muito importante. Você analisar o que está acontecendo no seu quintal é importante, é um negócio, né? É fato isso. Mas você colocar que uma ação cultural feita uma paulista fechada ruim para o seu negócio, né? Colocar que uma ação enfim, de paridade de valor do livro é ruim para o seu negócio, que é uma coisa muito maior, uma análise muito, muito pequena, muito pequenina diante da ação. Sim. Então, foi infeliz.
acho que eles estão passando por um momento, como o mercado inteiro livreiro está passando, que é um momento de entender o que está acontecendo, né? Eu acho que a gente, economicamente, eu posso te falar em termos de economia, de tecnologia na área literária, a gente está passando por uma grande revolução. E essa grande revolução vem de uma coisa chamada, de um negócio chamado a loja de todas as coisas, que é a Amazon. Uhum. A Amazon está mudando o processo do negócio no mundo inteiro, mudou nos Estados Unidos, né? E está mudando também aqui no Brasil e vai mudar ainda mais, Qual que é o né? impacto da Amazon hoje no Brasil? Você tem esse dado? Olha, eu não tenho em termos da área literária, mas o que acontece? O que está acontecendo hoje com a Amazon? A Amazon ela tem uma política de descontos muito forte. E ela está trabalhando e está introduzindo hoje no Brasil uma coisa chamada marketplace. Para o empreendedor entender, você está num grande shopping cultural e você ganhar um espaço lá gratuito, entre aspas, né? Porque é gerado somente uma comissão em cima das vendas, e você poder colocar o teu produto e poder colocar até um produto de outro no valor que você acha interessante. E ter acesso a esse leitor, a esse comprador, dentro de uma base de dados, dentro de uma tecnologia extremamente avançada e rápida, que é toda a logística da Amazon. Então, isso está criando um problema muito grande. Vamos lá, em termos de economia, qual é o impacto disso? Eu falei recentemente numa das minhas colunas a respeito da lei do preço fixo para o livro no Brasil, né? Ela está andando dentro do Congresso e as livrarias elas sempre foram contra essa ação. O que é essa lei do preço fixo no Brasil? Isso já acontece na Europa, em determinados lugares, que durante o primeiro ano do livro, as livrarias só podem dar um X desconto máximo. Aqui no Brasil, a gente está falando de 10% de desconto no máximo. Então, um livro novo do Paulo Coelho, ele teria, durante um ano, uma possibilidade de ter um desconto máximo de 10%. Ponto. Em qualquer livraria do Brasil. Se isso fosse mais do que 10%, essa livraria pode ser, inclusive, fechada dentro do projeto de lei, dentro do PL, tem um espaço que dita isso. Então, o que a gente percebe é que as livrarias, quando veio essa ideia, as livrarias disseram assim, não, pelo amor de Deus, vocês vão quebrar a gente. Não somos a favor disso. Por quê? A Amazon não estava ainda numa grande ação de atividade no país. Hoje, a Amazon abriu para o marketplace brasileiro, a sua rede, e isso impactou tanto que as livrarias já disseram, não, nós somos a favor, inclusive, do livro do livro físico, do livro fixo, O preço do preço fixo. fixo. Então, assim, isso causa um impacto enorme. É muito grande você ter, durante um ano, o valor de um livro congelado. Eu entendo que isso tem que ser muito bem acordado entre o mercado e entre também quem representa os leitores, né? As ações, as associações de consumidores, enfim, para que isso, de repente, a livraria não chegue e não entenda assim, e a editora também, eu vou colocar o livro num preço lá que durante um ano eu consiga equilibrar o meu negócio, para que eu não tenha um prejuízo. Então, você já imaginou o preço que isso vai chegar para o consumidor final, né? Nós não somos França, não somos Inglaterra, não somos Espanha,
E isso vai gerar um impacto negativo, principalmente no número de leitores do Brasil. Em termos de números, pelas fontes do Retratos da Leitura no Brasil, que é um livro muito interessante, organizado pelo Instituto ProLivro e também através da Câmara Brasileira do Livro, nós temos, em termos de população, 56% da população brasileira é leitora. 44% se coloca mesmo na pesquisa como não leitor. 30% gosta muito de ler, 43% gosta de ler um pouco, 23% não gosta de ler e 4% não sabe ler no país. Então, a gente tem uma demanda muito grande e a gente tem políticas que devem ser analisadas em cima desse número, dessa variação. Se a gente tem uma demanda de metade do país se considerar e se colocar não leitor, que tipo de ação e que tipo de projeto, que tipo de incentivo que nós vamos dar para trazer esses 44% para dentro do negócio? Primeiro, uma grande demanda reprimida, fato, né? Um público que precisa ser incentivado para se dizer o seguinte: agora eu entendi o que é ler, sei o que é interessante e sei aonde isso pode me levar. Muita gente não sabe, é fato. A gente tem uma pesquisa aqui também, um dado também que é importante colocar, é o seguinte: foi feita a pergunta, né? Também está no retrato do livro. Há quanto tempo você comprou o seu livro mais recente? Tem gente que não sabe, não lembra. Tem, entre 2 anos e nunca comprou livros, a gente está falando de um público de 38%, Vitor. É muita gente que nunca mais, ou nunca, ou fazem mais de 2 anos que nunca pisou, não entrou numa livraria para comprar um livro. Então, esse público precisa ser incentivado para isso. Então, a gente tem que ter políticas que cuidem disso. E as tecnologias funcionam. Eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas estão entendendo que podem ler no computador, que podem ler no smartphone, né? Que é uma coisa corriqueira hoje no Japão. As pessoas leem você entra no metrô no Japão, em Hong Kong, em Tóquio, na China, e as pessoas estão lendo, não estão com o jornal mais debaixo do braço, elas estão no smartphone lendo constantemente. Isso é uma rotina para eles. Por que nós não podemos, com cuidado, com atenção, também gerar isso no Brasil, né? A gente já tem muita gente, muito empreendedor trabalhando com isso, vários aplicativos já estão vindo aí, estão sendo trabalhados, tem gente no Brasil fazendo aplicativo de leitura de livro no celular, isso é muito importante. A gente tem aí o Wattpad, que é uma plataforma de escrita, de leitura gratuita, que é muito importante, porque as pessoas começam a ler livros e entender que podem ler pelo smartphone. Qual que é esse Então, aplicativo que você falou? Como chama? chama Wattpad. Wattpad. É uma rede mundial, uma plataforma Tá. onde você pode escrever, você escreve e essas pessoas, os leitores, eles dão notas para o livro, eles comentam, cada autor tem uma página e essa página pode ser acessada e muita gente está saindo dessa plataforma para dentro do mercado editorial. Vê que interessante, como é a tecnologia, o impacto tecnológico disso. Os editores devem viver atentos, né, a tudo, inclusive a tecnologia. Então, quando você tem um autor que a gente chama em Power Peak, né, o termo americano para crescimento dentro do Wattpad, então as editoras e os editores começam a ficar de olho nele. O seguinte: olha, esse cara está tendo, esse autor, essa autora estão tendo muitas leituras, muita gente comentando. Será que não é interessante investir nele e trazer ele para o negócio físico do livro?
e muitos estão migrando. Isso é sensacional. Um dos que eu conheço, que, enfim, me sinto à vontade de falar o nome, é o Felipe Sali, que é um jovem escritor brasileiro. Ele atua também na revista Super Interessante, do Grupo Abril, e ele junto com uma geração de novos autores, ele está criando espaço e abrindo espaço de uma maneira muito positiva e profissional. São os impactos tecnológicos e os impactos de economia na área literária. Isso é extremamente importante e interessante a gente colocar para o teu público, que o empreender também não é só na base do livro, na base econômica de produção. E todo esse processo pode ser muito bem colocado se você, de repente, tem uma empresa e você desenvolve um app, vamos lá, no estado de São Paulo, por exemplo, o tamanho do estado de São Paulo, mapeando todos os eventos literários. Né? Isso nunca foi feito. Estou dando até um insight aí para alguém. Né? É verdade, você clicar lá e você vê, vamos lá, Ribeirão Preto, a Feira do Livro de Ribeirão, quando acontece, qual é a data, enfim, isso pode ser vendido para uma secretaria, você pode produzir, você pode vender, ou pode entrar no edital de uma secretaria de cultura, né, do estado de São Paulo, colocar isso para eles. Enfim, o impacto tecnológico é maravilhoso e eu só tenho a aplaudir, né, a questão da gente, o mercado editorial também entender isso. Vide a questão do livro digital também, o e-book. O e-book hoje é uma realidade, né? Pequena, não é grande, fato. A gente tem 4% do público que lê, compra livros digitais no Brasil, só que a gente está começando uma geração a entender isso, como é uma geração que hoje eu tenho sobrinhos com 5, 6 anos de idade que estão lá com seu smartphone, estão lá interagindo com todo mundo e estão dando show até na gente, né? Se eu tenho alguma dúvida, eu chamo eles para me ensinar às vezes, porque eles sabem muito mais do que a gente. Os impactos tecnológicos são importantes. E essa questão do digital, como que está sendo? Porque, claro, ainda está no 4%, e aí são vários cálculos que a gente faz, né? Pensando aqui do público que a gente tem, então a gente tem ali o número de leitores aí um pouco acima de 50%, desse público de leitores, o 4% deles está no livro digital, comprando, né? Pensando em mercado, fora as leituras gratuitas, porque a gente tem muito digital que não é que foi o que aconteceu com a música, né? A música passou por esse processo, que era isso também, tipo, a gente estava no processo de inovação de mídia, então passando de CD para DVD, Blu-ray, chegou um momento que entendeu que a mídia praticamente hoje, a última vez eu recebi um DVD, eu ganhei um DVD que até hoje eu não consegui assistir porque o computador não tem mais DVD, você não tem mais por onde acessar. Veja, eu tô ficando velho porque eu comecei lá atrás em rádio, né? Falei com vocês no início da entrevista, eu comecei tocando vinil. Eu vi toda essa revolução acontecer, a revolução da troca do vinil pelo compact disc, da troca do compact disc pelo mini CD, do mini CD para o arquivo digital e aí você pulverizou, né? Porque aí virou um arquivo, né? Música hoje é um arquivo, né? Fato isso. E as plataformas estão aí, o Spotify, né? O Wattpad a gente pode falar que é um pouco um Spotify. A gente pode falar, né, sem problema nenhum ter esse comparativo, né? É uma plataforma, as plataformas estão aí para isso. Eu acho que é interessante porque você democratiza de alguma maneira, né? É fato. E tem alguns aplicativos, como você disse, né? Tem alguns que eu já até acompanho bastante, tipo o Book, que tem essa coisa de ser uma biblioteca virtual. E aí, como biblioteca virtual, você paga ali uma assinatura e você consegue acessar uma série de livros. Estão vindo algumas mais segmentadas, algumas novas. Eu recebi uma dica do livro ouvindo lá seu quadro na rádio, né? Seu espaço na rádio, que era do 12 minutos, que eu peguei também, que são resumos, agora já estou ouvindo. Enfim, tem algumas plataformas novas que estão garantindo isso no digital. Agora, tem revisar todo o mercado, né? Tem uma nova
estrutura, porque como é que isso chega no autor, como é que isso chega no público, qual é o impacto, porque da mesma forma que você falou, né? Quando você foi para o digital, o vinil voltou, né? Porque aí você começa a ter Isso, outras experiências. Então é bem possível, porque a cultura ela vai trabalhar mesmo nas diversas linhas, né? Ela não é linear, né? Ela vai. não, não, ela pulveriza muito. Uma prática que eu posso colocar para você, e aí comparando a questão do vinil se tornar vintage, né? Aham, E virar uma mania. Né? Eu tô vendo aí um monte de vinil aí atrás de você tem, também, tá né? aqui. Então, assim, uma coisa que é interessante, a gente tinha no mercado editorial as grandes redes de livraria, né? Eu vivi isso, né? As grandes megastores, né? A questão de dar experiência para o leitor. Esse negócio está sendo revisado. Esse negócio começou sendo revisado lá nos Estados Unidos com a Barnes Noble, né? Que era a grande rede coast to coast, né? Costa a costa dos Estados Unidos, em todo lugar, e ela reduziu bastante para não quebrar. Reduziu, primeiro fechou o número de lojas e depois reduziu de tamanho as lojas que ela tinha e continua nesse processo, Uhum. por conta também. E aí, o que acontece? As livrarias independentes, aquelas pequenas que que tinham sido, vamos lá, atropeladas pela expansão das redes nos Estados Unidos, elas começaram a crescer. Por quê? Porque aí, quando você cresce demais, o que acontece? Você não tem um cara tão especializado ali que vai te atender. Você não tem, você tem uma grande rotatividade, né, de empregados, né? Então isso dificulta você criar laços. E aí o leitor, aquele leitor mesmo, ele começou a sentir falta de conversar com o dono da livraria. Então, as livrarias independentes nos Estados Unidos estão, acredito eu, desde 2005, e a gente está falando aí de um ciclo quase, praticamente de 12 anos, em crescimento. O que eu estou entendendo com a chegada da Amazon aqui no Brasil? Que aquela livraria pequena, que era especializada, que comprava não 50 exemplares de um livro, mais 10, porque o teu público era esse, essa livraria vai começar a crescer de novo. As redes vão entender, a própria Saraiva, a Cultura, ela está trabalhando com isso, está diminuindo os espaços, né? Eu cheguei a inaugurar a loja com mais de 2.000 metros quadrados. É uma loucura isso, né, hoje para o mercado, porque você, o teu público vai lá, tem a experiência, consegue jogar um game, ouvir uma música, ler, os livros são todos abertos, né? Você não vai, né, colocar tudo atrás de um balcão e falar assim, não, você só toca se você comprar antecipadamente. Você tem uma experiência, tem uma loja bonita, tem um café, enfim, tem ar-condicionado, e esse público não compra nada. Esse público vai embora, né? Virou um passeio isso. E eu entendo esse lado da livraria, de entender o que eu vou fazer agora, porque eu trouxe um conceito que era lá de fora, que era impactante, né? A Saraiva começou isso, acho que em 86, né? Trazendo esse conceito Mega Store, né? Esse conceito de experiência, grandes lojas e tal. Mas isso não está funcionando lá fora, então uma hora ia também não funcionar aqui, fato, né? Hoje o mundo se conecta, então não tem grandes diferenças o leitor de lá para o leitor de cá em termos de entender que esse tamanho desse espaço já não é o meu fator principal de compra, né? Então, o fator principal de compra é, primeiro, eu ter dinheiro para isso, né? E segundo, eu entender que eu vou chegar lá e vou ser atendido, e vou tirar o livro que eu preciso, ou o produto que eu quero. Então, esse conceito também leva hoje no Brasil a uma diminuição, entendimento dessas lojas começarem a serem diminuídas, das as megastore, e você ter um olhar mais cuidadoso de quem você coloca lá dentro, em termos de varejo, quem é essa ponta final lá que vai te representar como vendedor,
né? Vai representar a tua marca para que ele gere uma experiência boa de compra para esse leitor e consumidor. Então, existe essa preocupação e, ao mesmo tempo, você vê pequenas livrarias, pequenas redes começando a tomar conta, a entender que eles podem permanecer, podem crescer no quintal deles. Eu chamo a atenção, eu estou no interior de São Paulo agora, tem um shopping perto de onde eu estou, um shopping de bairro. E o que aconteceu? Abriu uma livraria Nobel em 40 metros quadrados. E ela está com um super movimento. Uhum. Tem um café dentro, pequeno, e ela está tocando a vida dela lá. O empreendedor está lá, é uma franquia. O cara está lá no balcão todo dia, está atendendo todo mundo. E a gente eu passo lá, às vezes eu tomo um café, a gente é meio que imã, né? Rato de livraria, rato de biblioteca, não pode ver uma que encosta, é fato. Uhum. Nem que seja para tomar um café, mas precisa estar lá. E aí você percebe que está tendo compra, ou seja, o consumidor de um shopping de bairro, ele não está muito preocupado se tem aquela estrutura, aquele espaço. Não, ele chega lá, ele senta, procura o livrinho dele, compra, toma um café dele, vai embora. Ou seja, talvez repensar essa ação seja interessante para o mercado editorial. Eu creio muito nisso. E esse é o impacto também com relação à tecnologia. O que a Google, o que a Amazon, desculpa, está fazendo hoje? A Amazon tem aberto lojas físicas nos Estados Unidos. É uma loucura, né? O pessoal fala assim, nossa, a Amazon quebrou todo mundo e está abrindo loja agora. O que é isso? Não, ela abre loja, mas ela abre loja com um conceito diferente, usando da tecnologia ROI, né? Que é uma tecnologia e é um padrão hoje de marketing e de entendimento de quem é esse leitor. Esse leitor, quando entra, o seu smartphone já identifica quem é você. Se você é um cliente da Amazon, você ganha um cupom de desconto. Ele trabalha com as ferramentas todas do que é o site, ou seja, você tem os livros mais vendidos do site lá para você comprar. É uma outra história. E lojas pequenas, você não tem lojão de 2.000 metros quadrados da Amazon, mas está funcionando. Então, esse processo de revitalização é muito importante do mercado. O mercado tem que estar atento. Houve como eu falo, essa demanda reprimida e os livreiros eles sentaram meio, né, e surfaram essa onda numa tranquilidade que era normal. Só que chegou uma hora que essa onda chegou na praia. Uhum. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para voltar para esse mar revolto aí para pegar a onda de novo? Eu vou tomar caldo se eu não for, se eu não tiver a iniciativa do que eu vou fazer prioritariamente. Então, esses olhares devem acontecer de maneira muito atenta do negócio. Agora, é uma maravilha que isso esteja acontecendo. Eu acho sempre revoluções maravilhosas, importantes, seja na música, seja no livro, aonde for. Eu acho que é extremamente necessário, né? O mundo precisa girar, né, Vitor? Ah, precisa, não. E acho que é um pouco isso. A gente vai olhando para os mercados de uma forma geral, não só o mercado cultural, né, a indústria criativa, mas os demais. Você está vendo que está tendo muita mudança de comportamento, de espaços físicos, de comportamento online e offline, o quanto isso se Sim, conversa. sim, E não dá para a gente ignorar isso desde o início, porque muda completamente o ponto de partida, tanto artístico, né, no sentido de você criar a literatura, você começar a trabalhar, porque isso é completamente diferente você fazer uma publicação que vai ficar, como você disse, 50 volumes na ilha central da Livraria Cultura, ou você fazer um volume que vai ser distribuído online, né, tipo, pelo menos vai ser vendido online, ou sim. às vezes lido online, muda a diagramação, muda. Então você está botando uma série de outros fatores que você precisa considerar na hora de iniciar um projeto, na hora de iniciar uma trajetória dentro dessa área, né? Então a gente precisa Sim, sem ficar dúvida. antenado. O que você falou dos marketplaces, né, que agora tem da Amazon, né, da questão literária, acho que isso é fundamental. E para quem não está acompanhando isso, basta ver os outros mercados, a mesma coisa. Foi assim, Sim, é o que aconteceu com a Netshoes em relação às diversas lojas. Ela acabou, sim, todo mundo foi fazendo sua lojinha, na hora que viu, todo mundo virou Netshoes, porque
tudo que você põe lá, você engloba tudo, não tem custo inicial, né? Tem porcentagem. Isso, Então é uma realidade de mercado. E que a cultura, sim, claro, vai também trabalhar essa questão das grandes lojas. A gente passou por um momento aí que cada vez ficava os grandes hipermercados fazendo hiper, mega, absurdos mercados cada vez maiores, com lava rápido, com qualquer coisa, um monte de serviço ali dentro. E nos últimos 5, 6 meses, se eu não me engano, só ao redor de casa abriram, acho que foram 10 mini mercados dessas grandes redes. sim, sim, aqui também é uma expansão, né? Assim, talvez a gente esteja começando a entender que as pessoas não estão, a gente tem um problema de tempo, né? Uhum. A tecnologia também ajuda a gente, mas a gente tem um problema de tempo imenso, né? A gente tem um problema de trânsito, né? A logística de se movimentar dentro da cidade, dentro das cidades hoje é complicado, né? Então, você atender a tua área de uma maneira muito eficiente e não ir muito além do teu braço é muito estratégico para qualquer negócio, né? Claro. Seja um mini mercado, seja uma, uma rede de farmácia, se bem que farmácia é diferente, né? Eu até brinco, falo assim, nossa, se a gente tivesse metade da expansão do mercado de farmácia, né, no Brasil, para livrarias ou para bibliotecas, o mercado editorial estava feito, era uma maravilha, né? Mas Mas eu assim, acho que o a mercado gente de tem, farmácia ele foi meio tardio, né? Esse modelo da farmácia sim, ele é muito menos farmácia, como a gente conhecia sim, anteriormente, e muito mais conveniência, né? É que a gente tem exato. regras hoje no Brasil que impedem de que a farmácia seja esse espaço de conveniência, mas É, basicamente hoje ela se expande no mercado de conveniência. sim, sim, sim. Talvez seja isso e um cuidado de cuidado tá ali no bairro, né? Uhum. Esse é fato. Você tem o seu bairro ali, você não precisa se deslocar mais para o bairro vizinho, para o centro, para fazer uma compra, né, de farmácia. Você está ali no teu bairro mesmo, você vai até a pé e compra, enfim. Então, eu espero que a gente consiga exista um olhar do mercado editorial para talvez esse seja o nicho. Lojas pequenas, né, com gente que atende com qualidade, fato isso. O humano caiu muito nesses últimos 10 anos, a qualidade humana de atendimento das livrarias. É fato. A gente teve uma mudança muito grande, né, nessa questão. Vamos ver o que essa questão trabalhista traz, né, mas é fato que o varejo, como um todo, ele não qualificou essas pessoas. Então, é, eu antes eu via assim, olha, é até uma coisa ruim que eu cheguei a ouvir de um empreendedor na área de um empreendedor livreiro que disse assim, olha, se não souber vender, vai para a sapataria vender sapato. Aqui no meu negócio tem que aprender a vender livro. Uhum. Isso deixou de acontecer. Aquela coisa seguinte, não, eu vou dar, é, eu vou investir nessa ferramenta para que o meu vendedor consiga realmente apresentar boas vendas, não, porque o mercado mudou, o impacto tecnológico foi muito grande e aí as empresas preferiram o seguinte, espera aí, eu invisto no humano, no capital humano, eu vou investir num site para vender online, Uhum. né? Eu vou investir numa ferramenta online. E aí esse humano ficou, esse leitor, consumidor ficou meio à deriva com um cara que ele é vendedor. Então ele pode vender sapato, ele pode estar no supermercado, ele vende qualquer coisa. Isso é diferente. O mercado livreiro precisa de um approach que seja interessante, como qualquer mercado. Uma coisa é você entrar num açougue e pedir um pedaço de carne. Outra coisa é você entrar no outro açougue e o cara fala assim, olha, eu estou com uma carne aqui que chegou, você não sabe, veio de um fornecedor meu lá de Minas com um gado assim, assim, assim. É outra história, né? Claro. Se você vai levar meio quilo de carne, você leva 4 no outro açougue. Fato isso. Então É. você tem que ter esse cuidado que hoje o varejo
não tem mais, o varejo livreiro não tem mais, ele precisa equilibrar esse investimento. Eu vou investir, sim, em tecnologia, em agilidade de entrega do livro para o meu consumidor que compra no site, mas eu vou ter que olhar esse cara que está lá na loja também. Quem é esse vendedor e quem é esse consumidor que está em loja? Isso tem o Bruno Mendes, do Coisa de Livreiro, que é um outro empreendedor que eu até indico que você depois procure, para Ah, que ele legal. também converse com você. Ele cuida muito disso, ele trata muito dessas ferramentas em loja, e eu acho que são extremamente necessárias para que você nivele, equilibre esse jogo, para que o cara diga assim, ah, não, eu vou na internet, porque na internet sempre vai ser mais barato. E às vezes não é. Você tem um Uhum. livro barato, mas você tem um frete caro, né? E você possa conversar com esse leitor, consumidor que vai lá na tua loja te homenagear, vamos dizer assim, porque ele podia entrar em qualquer loja ou comprar no site, ele vai lá gastar sapato e gastar dinheiro dentro do teu negócio. É importante você pensar no espaço, como a gente falou, né? Esses pequenos espaços, são alguns pontos, acho que a gente pode destacar aqui que são fundamentais. Um, essa questão dos pequenos espaços, essa relação mais próxima com o ambiente, né, literário, e quanto aquela experiência deixa de ser uma experiência megalomaníaca, né, de você ter ali tipo um universo de livros, até e passa a ser uma experiência de conversa, né, de um espaço de conversa, de contato com outras Sim, pessoas que estão lendo. Então, eventos, tem tido muito evento nesses espaços, né, de música, debate, né, tipo, você tem algumas coisas que faz com que você estimula a presença naquele espaço e, portanto, você começa também a estimular a venda, né, é uma consequência. Outra sim, coisa é essa relação público-autor, que também acho que é uma das coisas que mudou bastante. As redes sim, favorecem muito, que é o caso da própria plataforma que você colocou. Então, a pessoa começa a sim, escrever ali, as pessoas já começam a fazer avaliações daquele texto, antes mesmo do mercado editorial chegar até o autor. Então, para um autor hoje que está começando, vai começar, né, trabalhar, é fundamental ele saber lidar com essa rede. E cada vez mais as empresas que trabalham sim. através de digital, que nem é muito o foco da nossa conversa aqui hoje, mas tem tido esse olhar, né? Então, assim, você escreve, você vai fazer uma publicação, para quem? Como é a tua rede hoje? Quem te lê? Com quem você conversa? Que participação que você teve nos locais? E isso está muito na mão do artista e, claro, também do agente, do produtor que está junto com ele dentro dessa empreitada, porque você consegue fazer bate-papos como a gente está fazendo aqui hoje, está presente na sua região, um espaço literário próximo, uma biblioteca próxima, e isso vai mantendo aquecida essa relação. Mas a gente Não tem tenho muito dúvida. forte isso hoje, né? A relação do leitor com o autor, né? A gente tem. Sim, exatamente. A interatividade, Vitor, e o público que está nos vendo agora, é importantíssimo para isso, né? Hoje existe, antes existia até a década de 80, existia aquela coisa do autor inacessível, do autor só da noite de autógrafos, né? Do autor longe, distante. Hoje não, né? Hoje você tem um autor que conversa diariamente, que se atualiza, atualiza o seu leitor diariamente com o que ele está fazendo, com o que ele está produzindo. Tem autor que, inclusive, escreve o livro, escreve seus livros com a ajuda dos leitores. É uma coisa, na década de 70, década de 80, você dissesse para algum autor, ele diz assim, isso daí é um crime, né? Mas isso tá, a tecnologia mudou e a interação mudou. É isso que eu converso muito, que a casa, quando atua muito, procura muito isso. Qual é um desafio que a casa tem de atuação nesse mercado, que é o meu escritório? Esse cuidado de entender quem é esse leitor, quem é esse autor, quem é o leitor desse autor, como é que ele está se comunicando, como é que essa comunicação é uma comunicação sempre de via única ou é comunicação de via dupla, né? Que é o mais interessante. Como é que é a presença digital desse autor, né? Como é que ele interage, né? Ele interage só no Instagram, ele tem canal no YouTube, ele participa de eventos literários, ele escreve junto com outros autores, ele está em alguma associação, alguma rede, né? Como é que funciona isso? Ele está em algum grupo, né? Ele atua em algum grupo? Como é que é a avaliação dessa área dele, onde ele está inserido? Ele é um leitor, um autor que ele é reconhecido, enfim, todo esse cuidado a casa tece junto com
esse autor para que ele tenha um impacto muito importante e por isso 80% dos autores que eu represento hoje no Brasil são autores novos. Porque esse autor novo ele está mais aberto, ele tem o coração e os ouvidos, né, e os olhos mais atentos para essa revolução de interação que a gente está vivendo hoje, e ele pode, muito bem, ele pode fazer uma sala como essa que a gente está conversando com 10 leitores beta, que é o que a gente chama, que é aquele leitor que atua junto, né, que lê o que o autor tá escrevendo e diz assim, ó, isso aqui, ó, esse personagem aqui, ele pode, coloca ele aqui, em vez de ele ouvindo música no rádio, coloca ele ouvindo música no smartphone pelo Spotify. Essas dicas, né, são chamados leitores beta. Então, ele pode fazer uma reunião com os leitores beta e dialogar sobre o que ele está escrevendo. Isso é extremamente importante. Isso é prático, isso traz agilidade. Agora, é fato que nada vai tirar o apreço de quê? De que você escreva bem. E é uma coisa que eu falo muito, né? Você precisa, o autor brasileiro, ele precisa ler muito, ele precisa pesquisar muito. Não adianta só dar um Google, né? Eu falo muito com os autores que eles precisam pesquisar em campo mesmo. Você vai falar sobre um personagem que tem HIV, por exemplo. Você tem que fazer uma pesquisa, não uma pesquisa no Google, olha, jovem com HIV. Não, você tem que sentar com o especialista, você tem que conversar, você tem que, de repente, ir a uma clínica, conversar com jovens e fazer uma pesquisa. Eu tenho uma autora que eu represento, que ela está fazendo uma pesquisa com público geek, público nerd. Uhum. Ela fez uma pesquisa com mais de 150 jogadores de game, porque é um público que ela está trabalhando agora. Mais de 150 pesquisas de responder questionário, não só online, mas também de conversas assim, em diferentes lugares do país. Isso é extremamente importante. A tecnologia ajuda, mas isso precisa ser feito, né? Então, assim, essa qualidade do autor, essas ferramentas ajudam que a qualidade do autor apareça mais, né? Isso é inegável, mas ele precisa ter qualidade. Então, a casa hoje funciona como um grande filtro. As editoras, como é que as editoras funcionam para receber? Vamos lá, o Vitor vai escrever um livro sobre empreendedorismo cultural. Ó, estou dando mais um insight para você. Faça, escreva. Tá joia. Então, de Compromisso repente assumido. que bom, hein? Então, você recebe você termina o livro, o que você fazia antigamente? Você mandava para as editoras, né? Imprimia e mandava aquele calhamaço de papel para uma editora. Uma editora, ela recebe, sei lá, 5, 10, 15, 20 por dia. Fica uma pilha enorme do lado da mesa do editor, para ele ir olhando aquilo lá quando ele tiver tempo, porque ele tem as demandas, né? Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter com isso hoje? Hoje, o agente literário, a casa faz isso, ela já entrega para o editor uma qualidade, ela funciona como um filtro, como uma peneira, e ela entrega para o editor o seguinte, olha, esse aqui tem qualidade, esse original, esse calhamaço que eu estou te entregando, que muitas vezes é um arquivo digital, né? Deixou de ser calhamaço, Uhum. tem qualidade. Você pode confiar no que a gente está falando, porque eu não vou colocar o meu negócio e a minha credibilidade, a credibilidade do meu negócio em xeque para entregar qualquer autor dentro da tua editora. Então, esse E não só cuidado... qualidade, né, Lívio? Tem a questão da leitura, né? Assim, a gente conversou bem no começo do nosso papo, que é isso, assim, ó, de repente esse livro aqui, para essa editora, é fantástico, para outra não faz o Sim, menor sentido. lógico, exato. Então, todo esse filtro que de repente não era uma coisa que acontecia. O autor ele escrevia romance policial, ele mandava para até editora jurídica, porque ele queria ser editado e isso não funciona mais, né? A coisa, o mercado se profissionaliza e aí o agente ele é um filtro para isso, né? A gente tem todo esse cuidado e eu recebo muita coisa e tem muita coisa que
é que hoje em dia, tem gente que fica chateada comigo, mas a vida é assim, eu tenho que falar não, porque eu tenho que dizer, olha, isso precisa ser melhorado. A gente faz todo um trabalho de coaching, mesmo com o autor, para que ele melhore, para que ele entregue um resultado que vai terminar sendo bom, não só para ele, porque não adianta se só o autor ser bom nisso. Por eu ter sido livreiro lá atrás muito tempo e vendedor de livros, então tem que ser um negócio bom também para a editora, né? A gente tem um diferencial como negócio, Vitor, que eu gosto muito de falar, é que hoje tem muita gente assim que entrega o original na editora e diz assim, ó, faz isso aí e me entrega, eu quero o meu livro, tal. Não, a gente faz todo acompanhamento balizado de diálogo, de ser ponte entre o autor com o seu projeto editorial e a editora, que quer um bom projeto editorial para ela fazer negócio, porque ela vai investir em você. Precisa ter retorno. Como eu falei no início, nada é de graça, nada é gratuito, não tem almoço grátis para ninguém, principalmente agora, nessa profissionalização que, em termos de tecnologia também, que nós estamos vivendo. Maravilhoso, Lívio. Olha, muito obrigado aí por todo esse conteúdo que a gente acho que abordou diversas frentes do mercado literário, né, do mercado editorial, falando bastante sobre consumo, sobre venda dentro desse mercado, sobre produção literária. Acho que a gente fez e conseguiu bater um papo bem amplo. Eu agradeço muito aí a sua disponibilidade, mas queria antes de encerrar que você falasse um pouco então como as pessoas podem entrar em contato com você, conhecer um pouco mais da casa, conhecer mais um pouco do conteúdo que você também disponibiliza para todo mundo aí. Bom, eu que primeiramente agradeço muito o espaço. Espero que eu tenha conseguido levar a informação para o teu público, que é importante, o teu público que empreende, e o teu público que é guerreiro. E somos todos, né, de olhar a área cultural com cuidado, com afinco, com profissionalização. Isso precisa se passar antes. Antes, quem era artista, né, era vamos lá, vou falar o porra louca, né? O cara, o doidão. E hoje não. O profissional é que está ali à frente disso e isso é importante, que a gente sempre se profissionalize. Em segundo lugar, as redes sociais da casa, né? Hoje em dia é a tecnologia também funcionando como cartão de visita, né? A gente tem um site da agência que é o www.casaagenciamento.com.br e as redes sociais. A gente está no Facebook também como Casa Agenciamento Literário, a gente está no Instagram como Casa Agenciamento Literário também. Tem um Instagram também pessoal, que eu também termino colocando muitas coisas, que é Lívio Meirelles, também no Facebook Lívio Meirelles, onde a gente replica muita coisa também da agência. E eu estou no ar todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite, pela Rádio Jornal de Pernambuco, que você, dentro do www.radiojornal.com.br, você escuta ao vivo as minhas colunas em qualquer lugar do mundo. Isso é muito legal e a tecnologia também ajudando a gente a disseminar informação. Maravilhoso, Lívio. Muito obrigado. Então, pessoal que está acompanhando aqui, vale muito a pena acompanhar o Literatura em Movimento. Tive a oportunidade de conhecer o Lívio recentemente, conferi a coluna dele lá dentro da Rádio Jornal e realmente vale a pena a gente reservar um tempinho e acompanhar, aproveitar, seja de qualquer, você está em Pernambuco, claro, e se você está em qualquer lugar do mundo, aproveite também porque é bacana conhecer um pouco mais do que está acontecendo, as novidades, enfim, tem bastante coisa legal acontecendo. E você que está trabalhando aí, empreendendo dentro do mercado cultural, você que desenvolve principalmente no ramo literário, mas em todos os outros, afinal de contas a gente está falando de uma economia que é única, né? E que Sem dúvida. a cultura ela vai gerando mais cultura. Então, como a gente conversou aqui diversas vezes, a pessoa está lendo livro, está ouvindo música, ela está passando cinema, ela está uma coisa leva a outra. Então é importante a gente poder trabalhar sempre as melhores práticas aí e compartilhar com todo mundo. Eu agradeço você que acompanhou aqui a nossa Ativo Cultural Entrevista, Lívio. E todo domingo tem uma nova entrevista aqui no Ativo Cultural para você. Um forte abraço e até a próxima semana.